Olá, pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio do VIPcast e nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Marina Araújo. Ela fala sobre liderança, é especialista em carreira e negócios. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, meninas. O prazer é todo meu em estar aqui com vocês. Marina, a gente quer começar, né? Como você é especialista sobre liderança, a gente quer fazer uma pergunta que pode ser que pareça meio óbvia, mas não é. Muita gente tem essa dúvida. O que é ser líder para você, que tem essa experiência, bagagem? Você poderia dizer pra gente? Claro. Ser líder, na verdade, para mim é um grande desafio, né? Porque quem é líder hoje, a pessoa, ela tem que ter uma comunicação eficaz, uma visão estratégica, uma visão de negócio, desenvolvimento contínuo. São várias habilidades, né, os skills aí comportamentais muito fortes, né, para desenvolver a equipe o tempo todo. E tudo isso fazendo ao mesmo tempo para continuar ali, né? É trocar a roda do carro com ele andando. Na verdade, é bem isso, né? Tem uma pessoa que tem que, nesses pilares, né, colocar as habilidades técnicas, emocionais e a estratégica também. São pessoas que têm que ter esses 3 pontos aí muito fortes, né? Porque ela vai ter que desenvolver o time criando um ambiente saudável, um ambiente onde as pessoas podem crescer e se desenvolver. Então, liderança é criar realmente esse laço com seus liderados e proporcionar para eles exatamente esse desenvolvimento, né? Esse comportamento. Lembrando sempre aí que o líder, ele é o espelho para o liderado. Então, tudo que você faz enquanto líder, você reflete naquele liderado seu. Então, o maior feedback que você pode ter é quando você olha para a tua equipe. Se a tua equipe não está performando bem, se a tua equipe está com um comportamento que não está adequado, isso fala mais sobre você, porque isso é um feedback deles para você, que está ali no controle. Liderança para mim é isso, comportamento. E como surgiu a Marina Líder? Então, a Marina Líder surgiu muito nova, né? Foi uma experiência que eu tive aí aos meus 19 anos. Eu tive a oportunidade eu sou formada em engenharia de produção. Na época eu fazia engenharia civil, não tinha nada a ver. Entrei aí na área da saúde, já com cargo de coordenação. Antes eu já tinha trabalhado na área da saúde também, no mesmo ramo. E aí surgiu essa oportunidade de coordenação e eu agarrei. E isso foi lá em 2008, né? Então, eu era recepcionista antes, já fui direto para um cargo de coordenação e durante esse período, é claro que eu tive várias dificuldades aí, inclusive uma mudança de curso mesmo meu, que eu fazia civil e eu me apaixonei pela essa parte de liderança e migrei aí para a parte de engenharia de produção. Eu terminei. Bacana. Muito interessante, viu, Marina? Eu acho, assim, que uma coisa que você comentou que é legal é que muitos líderes acabam colocando a responsabilidade de algumas ações nas pessoas, né? Naquela equipe que ele tem e tudo. E você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, que a equipe, ela reflete o líder, né? Então, acaba que se o líder ele não está muito organizado, acaba que reflete isso na equipe. E é difícil, né? Hoje os líderes enxergarem dessa forma. Achei muito interessante. Tem uma frase que eu gosto muito e eu uso muito, que é: lidere você antes de liderar o próximo, né? Porque é tudo sobre você. Então, quanto mais você se desenvolver, se autoconhecer, se autodesenvolver, você vai conseguir, né, através dessa transformação, passar isso para sua equipe. Antes disso, é quase que impossível.
Muito bom. E qual que é a maior dificuldade que você teve durante esse processo? Que você comenta, né, que você foi líder muito cedo, pegou um cargo de liderança nova, sendo mulher. Qual que você acredita ser a maior dificuldade sendo líder e sendo mulher? Essa é uma boa pergunta, meninas. É polêmica também a resposta, porque estamos aí em 2025, em pleno século XXI, mas o que eu tive de maior dificuldade aí foi o preconceito mesmo de ser mulher e atuar em área de liderança. Quando eu comecei lá em 2008, eu tive muito essa questão de preconceito, mas ali o meu preconceito era por ter pouca idade e já ter um time muito maduro. Era uma empresa muito caseira e eu tive um desafio muito grande. E é um desafio, assim, que crescer a empresa, os resultados da empresa em um ano para 4 vezes mais o valor do faturamento. E isso falando de milhões. Isso foi um desafio muito grande ali, né? As pessoas foram mais resistentes comigo. Eu era muito nova também, então a inteligência emocional não estava tão estruturada ainda, então eu precisei desenvolver isso. Eu ficava muito abalada. E eu achei que isso seria só por causa da pouca idade. Mas não, isso também acontece até hoje, até hoje acontece em várias empresas. Em 2018 eu passei também por questões preconceituosas aí em relação a homem e mulher no mercado de trabalho, onde os meus pares, né, por serem homens, eles ganhavam mais. Então a mulher passa até hoje. E agora, em 2024, no meu último cargo de CLT, isso eu gosto de falar porque eu achei bem impactante, na verdade. Eu estava atendendo, o pessoal estava atendendo uma paciente, que eu sempre trabalho na área da saúde, né? Trabalhei na área da saúde, estava atendendo um paciente e o paciente pediu para falar com o responsável da clínica. E fui eu que fui lá. E fui conversar e ela falou comigo, uma mulher, e ela falou comigo que ela só conversaria se fosse com um homem. Então eu acho que isso é uma grande dificuldade, né, de você saber lidar ali sua inteligência emocional na hora de falar com a pessoa. Não, eu sou a responsável, inclusive não por essa unidade, mas por todas que você fizer passar, eu vou estar lá, serei eu a responsável. No final ocorreu tudo bem, mas eu acho que isso é um grande desafio e para todo líder em geral, tanto homem quanto mulher que vai entrar aí nesse cargo de liderança, é que ele vai trazer desconforto, né? Ele vai te tirar ali da zona de conforto e vai desagradar muita gente. Então, ele vai desagradar as pessoas e vai ser desconfortável para ambas as partes, porque ele vai sempre querer te tirar da zona de conforto, né? E uma das coisas também que as pessoas, né, que é muito difícil, é que não existe crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. Então as pessoas precisam saber disso e estarem preparadas para isso que vai acontecer. São as dificuldades assim maiores que eu vejo hoje. Eu acredito que você falou que quando foi pressionada, quando era mais nova, deveria ter sido um fardo muito grande, né? A gente, como é mulher, querendo ou não, a gente tem aquele lado emocional que acaba atrapalhando a gente em tomadas de decisões, em se posicionar muitas das vezes. E eu vejo isso com frequência. Antigamente eu era o tipo de pessoa que se alguém falasse com um tom um pouco mais alto que eu já me frustrava, eu já chorava. Então, tipo assim, ali eu via que de forma alguma eu conseguiria ter uma posição de liderança. E até recentemente eu tinha essa dificuldade, até que uma pessoa, foi um homem até, eu te contei o caso, que ele simplesmente me humilhou na mesa em volta de várias pessoas, eu me senti constrangida. Porém, aquilo me fez crescer. Por quê? Foi sua virada de chave. Foi, exatamente. Eu pensei, falei assim, poxa, que cara
trouxa. Mas depois, com o decorrer, eu fui entendendo, fui tendo maturidade e eu vi que aquilo ali eu precisava ter uma quebra. Tipo assim, eu não era mais a coitadinha, eu tinha que virar uma mulher. Se eu quisesse empreender, trabalhar para liderar outras pessoas, eu precisava de punho firme. E ali, pra mim, eu falei assim, não, foi uma virada de chave, eu mudei ali, não falo d'água pro vinho, mas eu comecei a ter uma maturidade muito maior em quando alguém debatia comigo. Depois a gente teve outros debates com outras pessoas que, antigamente, a Raíssa de antigamente ia chorar, ia desistir, não quero mais isso e tal. E não, consegui superar. A gente pega, fica triste, né? Não tem como. Mas o meu emocional, o meu posicionamento em relação a debater com homem ou a pessoa me colocar como inferior, mudou completamente. Então, eu acho que isso é um trabalho contínuo, que nós mulheres tem assim, um peso maior para ser líder, a gente tem que trabalhar 2 vezes mais por esse lado emocional que a gente tem, que a gente enfrenta, né? Com certeza, eu acho que isso vai muito de encontro à frase, né? Seja líder de você antes de ser líder do próximo. Porque quando você é líder de você, você trabalha as suas emoções. E eu falo isso porque, assim, eu sou a Marina dos cursos. Eu já fiz vários cursos de inteligência emocional, passei por vários testes, passei por muita coisa, porque eu tive esse problema também lá nos meus 19 anos, lá em 2008, tive esse problema também, e eu consegui quebrar ele só com muito, muito estudo, porque era uma lágrima também a cada decepção. Mas aí no final, hoje, até quando eu saí, sempre eu era a mulher perto que falava com os homens, que falava com os diretores, que passava os resultados, né? Eu sempre trabalhei na área da saúde, então fazer reunião com os médicos, geralmente vai aí de 8 horas da noite até meia-noite, depois do atendimento deles. Então, isso também me fazia me posicionar, porque eu tinha que apresentar para eles os resultados. Eles perguntavam tudo, você tem que ter tudo na ponta da língua, porque eles questionam mesmo, né? Eram sócios, então eles queriam saber. E isso foi com o tempo também que eu fui aprendendo a saber como conversar, como cada um deve ser tratado. Eu aprendi, eu ainda tenho essa parte ainda, que eu tenho a voz minha mais forte ainda, o que acaba para alguns pontos sendo melhor e para alguns pontos não sendo, né? Eu sou muito exigente com as coisas, né? Muito perfeccionista ali. Então, eu acabo cobrando muito do time. É até uma coisa que eu me policio muito, porque a gente tem comportamentos diferentes. Sim. E a gente tem que tratar pessoas com essas diferenças. E o meu comportamento, né? Minha parte comportamental, ela é muito agitada. Então, assim, eu sempre quero os resultados, eu quero saber de tudo, eu vou em todas as áreas. Eu me programo para fazer tudo. Quando alguém não entrega, eu fico assim, aí. Tem uma frase, né, que vale recombinar, mas não vale não cumprir o que está combinado. Então, eu sempre levo isso pro time, né, alinhar as expectativas antes, para que todos já saibam a maneira que eu trabalho também, para que eles não levem para a parte pessoal, né, que é uma forma de trabalhar. E eu achei muito interessante, Marina, isso que você falou sobre o crescimento estar no desconforto, né? Aonde tem o conforto não tem crescimento. E é muito sobre isso, né? E hoje a gente fala para um público que são mulheres que empreendem, você aí que está assistindo, deve estar empreendendo ou nesse processo de empreendedorismo, e muitas vezes você deve se sentir assim, apertada mesmo de tempo, de dificuldade, de, meu Deus, como eu vou fazer para dar conta de tudo?
E é um pouco disso, né? Vale a pena o desconforto desse início para que depois você tenha resultados ainda maiores e consiga delegar, né? Com mais segurança, sendo uma líder boa, né? Através, fazendo tudo como se dependesse de você primeiro e depois passando para frente para outras pessoas te ajudarem e não ficar tão sobrecarregado, né? Exatamente. Isso é importantíssimo. Sim. Eu, como mãe, né, eu vejo como é, tipo assim, um desconforto que gera empreender dentro de casa, mas também precisa dessa liderança. E qual conselho que você daria para mim e para as mães que estão escutando ser líder na família, com dedicação de marido, casa, empresa? Qual seria a sua dica em relação a isso? Tem isso também, né? A pessoa é líder num trabalho que já... Apesar da flexibilidade que ela tem, ela também exige ali, o cargo exige excelência em resultados e muitas vezes uma dedicação maior. E a mulher muitas vezes tem filhos, tem, né, a casa, o marido, quer dar atenção familiar mesmo. E eu vejo muito que as pessoas, o que elas estão fazendo, né? Com uma certa idade, elas estão no mundo corporativo, elas crescem ali no mundo corporativo, numa empresa, e elas acabam migrando para o empreendedorismo. Por quê? Ela vai ter a mesma dificuldade lá que ela teria na empresa que ela trabalhava antes. Porém, agora vai ser de acordo com os resultados dela, vai ser de acordo com o empenho dela, né? Então, para essas pessoas, o que elas vão pensar? Se eu quero um resultado medíocre, eu vou ter um resultado medíocre. E o medíocre que eu tô falando, né? É o medíocre do mediano mesmo, ali, médio. Eu quero uma coisa média, eu vou ter. Se eu quero uma coisa excelente, eu vou ter também. Isso vai depender da minha dedicação. E isso, o resultado vem todo para mim. Então, eu acho que esse é o ponto principal, né? E um conselho para quem tá migrando aí dessa área né, saindo, igual eu tô, por exemplo, né, que tô saindo aí de CLT depois de mais de 16 anos aí, fazendo quase 17 anos de CLT, saindo e tô migrando para essa área de empreendedorismo. Eu sou mentora de muitos líderes, traço também perfis comportamentais, então eu tenho essa parte. O conselho que eu daria é, primeiro, a pessoa ela ter confiança de si, porque muitas vezes a insegurança vai bater. Então ela tem que ter um conselho, ela tem que ter uma segurança muito forte, né? O consciente dela tem que trabalhar muito a favor dela, ela tem que se conscientizar todos os dias do que ela quer. Essa pessoa ela vai precisar investir em gestão financeira, em marketing, né, em gestão de marketing, em vendas e todos os aspectos do negócio que ela está começando a fazer. Outra coisa também, são vários conselhos aí que eu daria, outros conselhos também, por exemplo, hoje ela vai ter que criar uma visibilidade, então o mundo está online, a gente sabe aí que as redes sociais, elas estão dominando, então conteúdo, criação de conteúdo hoje é uma parte muito forte para o empreendedorismo, o que a gente vê muito na internet hoje. Então essa mulher, ela vai precisar se dedicar a isso. Ela vai precisar de ter um propósito muito claro, assim como uma empresa corporativa tem lá a sua missão, a sua visão, ela também vai ter que ter ali qual o propósito que ela quer, ela vai ter que traçar as metas dela, né? Quanto que ela vai fazer? Ela vai ter que ter uma organização financeira mesmo, né? Para saber se aquilo ali tá indo de acordo com o que ela tá prevendo ou se não tá indo de acordo. Vai ter que ter muita paciência e persistência, porque a gente sabe que no começo é muito difícil. É muito difícil, a gente acaba desacreditando que vai dar certo, até engajar ali, né, até você fazer isso. Importante demais que essa pessoa tenha network, que ela faça network, e começar antes de ser empreendedora.
o network tem que estar na vida da gente, tem que já estar na veia, inclusive. A gente tem que começar a fazer isso sempre. Network e uma mentoria também eu indicaria. Porque um mentor, ele já passou pelas dificuldades que você provavelmente está passando. Então, ele vai te guiar ali, te orientar, né, para o caminho mais assertivo. Né? Então, você não vai errar tanto. Então, a mentoria, nesse caso, é fundamental. Esses são os conselhos que eu daria para essas pessoas. Bacana. Muito interessante isso mesmo, dessa questão que você falou de liderança e sobre a mentoria, né? Porque muitas vezes a gente fica assim, gente, por qual caminho que eu vou? Eu tenho, será que eu até posso tentar vários, mas qual que vai ser o mais assertivo? E tendo um mentor, isso facilita muito, porque a gente tem uma direção a qual a gente vai, a gente consegue chegar um pouco mais rápido do que seria sozinhos, testando várias vezes e tendo algumas decepções, né? Eu acho que o processo de empreendedorismo no geral, a gente tem que, igual você falou, tem que ter um investimento, seja de um jeito ou de outro. Eu até costumo falar que quando a gente tem tempo, um exemplo é que aí a gente tem tempo sobrando e tudo mais, a gente dedica ali para poder fazer aquilo ali dar certo, mas sabendo que você vai ter muito mais tempo a gastar. Mas que quando você tem recurso, né, e delega as pessoas para poder te ajudar, você encurta o seu tempo. Então, ou você tem tempo ou você tem recurso, que é o que eu penso. Então, um dos dois você vai ter que investir nessa parte de empreendedorismo. Seja investir no seu tempo em conhecimento, né? Com vários cursos. Acaba investindo dinheiro também, né? Mas eu falo assim, sempre um desses dois pontos a gente acaba tendo que investir no empreendedorismo. E foi muito reconfortante essa questão que você falou de, às vezes, ter esse sentimento de desistência, né? Porque eu acredito que o empreendedor passa por tantas fases que tem alguns momentos que ele acorda e pensa assim, gente, isso não é pra mim. Será que eu devo continuar? Será que eu devo permanecer? A liderança de uma empresa para o empreendedorismo, né? A única diferença é que no empreendedorismo o resultado é todo para você. Seja ele positivo, né? Seja positivo ou negativo, é seu. Sim. Você não vai ter uma outra pessoa te cobrando aquilo. Vai ser a sua consciência só. No resto não muda nada. Você pode usar até as mesmas ferramentas, técnicas. Se já começou com time, ainda mais você pode usar ferramentas e técnicas que você já usava no mundo corporativo para esses colaboradores que você tem na sua equipe, se já tiver, né? E isso é muito importante mesmo, né? Muito bom. Sim. Você gostaria de falar mais alguma coisa que você acha importante sobre liderar? O que você acha que é fundamental numa liderança ou que não é liderança? Eu acho que a questão de o que não é liderança é você não sair da zona de conforto, não tirar as pessoas da zona de conforto. Por que eu falo isso, né? Às vezes a gente tem um líder que é um líder muito bonzinho com você. Sabe aquele líder que não te passa muita demanda, que é bonzinho? Essa pessoa muitas vezes não é o que você precisa. Você precisa de um líder que realmente te desconforte, porque você, com isso, vai conseguir subir. Né? Porque ele tá vendo o potencial em você e ele tá te desenvolvendo. Mas agora um líder que realmente deixa você fazendo o seu trabalho e não fala nada, não te dá um feedback, não te traz novas ações para fazer, novos desafios, esse líder, ele já tá te excluindo automaticamente, né? Então, assim, o desafio, pode ter certeza que é porque você tem aí um potencial que foi visto por alguém. Então, um bom líder seria aquele que gera desconforto, aquele que te, não fala obriga, mas te provoca a crescer, né, no caso. Exatamente. Ele te provoca a crescer,
a cada feedback, a cada conversa, a cada reunião, ele te traz desafios novos. E aí, muitas vezes, quando nós somos mais novos, assim, a gente pensa, ai, de novo, tudo vem pra mim. E a gente acaba não entendendo por que tudo vem pra mim. Porque você tá sendo desenvolvida. Foi assim que eu fui desenvolvida. E na época, eu falava, meu Deus, tudo tá sendo pra mim. Eu já não tô aguentando mais. E eu saí direto de um cargo de recepcionista para um cargo de um coordenador geral de uma unidade. E onde que não tinha um gerente, eu falava direto com os diretores. Então, assim, foi um baque ali. Mas eu fui tirada do meu conforto, da minha zona de conforto, lá atrás. Eu fui tirada da minha zona de conforto para crescer. Então, assim, eu ficava com as pessoas que mais, inclusive, que elas mais me desconfortavam. O desconforto, ele literalmente te tira de... É como se fosse uma obrigação mesmo. Eu preciso crescer, eu preciso mudar de vida, eu preciso me tornar melhor do que eu fui ontem. 100% eu também acredito nisso, que o desconforto, ele te gera crescimento. Como assim no deserto, né? Ele sempre molda a gente a ser melhor a cada dia, ou dificuldades, você vai aprendendo com aquelas dificuldades, vai aprendendo com aqueles desafios, e vai se tornando melhor, vai te lapidando daquela forma, né? E o melhor líder é aquele líder que tem os seguidores, né? Que é o que o time confia. Né? E assim, eu não posso deixar de falar, quando eu falo de melhor líder, que a gente tem uma grande inspiração aí, que é Jesus Cristo, que tem o maior número de liderados aí. Olha quantas pessoas no mundo seguem os seus ensinamentos. No período em que ele passou na Terra, quantas pessoas o seguiram? Até hoje, né? E seguem ele hoje. Quantas pessoas ele transformou? Né? Quando ele escolheu ali os apóstolos dele, foram pessoas completamente diferentes, com perfis completamente diferentes. Eu até falo, gosto de falar muito, citar Paulo, que é uma pessoa extremamente sanguínea, né? Com um temperamento forte. Ele trouxe para o time porque ele acreditava no potencial e fez a lapidação dele. Né? Então, ele trouxe tudo isso. E hoje em dia, ele continua nos ensinando. A gente continua seguindo. Então, ele é o melhor líder de todos, para mim. Eu não posso falar de melhor liderança sem citar. Verdade, né? A gente também. Mas, pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, que foi maravilhoso. Foi um prazer te receber. Foi muito bom ter você aqui, Mária, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que agregou muito para vocês. Se agregou para você que está aí em casa e você nos acompanhou até o final, eu quero que você faça um desafio. Você vai comentar aí, aqui nos comentários, desconforto é igual a crescimento. E aí nós vamos saber se você ficou até o final. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. E nós nos vemos no próximo episódio do VIPcast. Obrigada, meninas. Foi um prazer estar aqui. Comentem aí, gente, que eu também quero ler aí. Nós agradecemos muito. Foi muito enriquecedor ter a sua presença. É sempre importante, né, a gente saber falar sobre liderança, porque quem empreende... eu acho que é fundamental entender o que é ser líder, né? Uhum. Então, espero que seja a primeira, mas não seja a última. Espero que não seja a última vez que você vem em encontro com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço e até mais, gente.